Fala! Eu sou o Pedro Marins e quero te dizer que quem anda sozinho é eliminado. Estar perto das pessoas que vivem o dia a dia na área da programação é tão importante, mas tão importante que isso afeta diretamente o seu resultado nos processos seletivos. Um dos maiores erros de quem quer entrar na área comete é não ter conteúdo para a entrevista técnica. Quando você vai para uma entrevista técnica, você precisa estar pronto para conversar de dev para dev. Não é momento de inventar, não é momento de chute. Se você não souber falar sobre tecnologia, está eliminado. Se você não tem o traquejo para falar sobre resolução de problemas, falar sobre técnicas e métodos de programação, você está eliminado. Se tentar enrolar sobre alguma tecnologia sem saber exatamente para que serve e como faz para usar, tá eliminado. Simples assim. Não é igual aquela prova que dá para estudar a matéria toda na noite anterior, sabe? Em uma entrevista técnica, você precisa estar habituado a falar sobre tecnologia. Isso não acontece da noite para o dia. Não tem como fazer um download desse conhecimento para sua cabeça do nada. Isso aqui não é Matrix. Essa fluidez na conversa só tem quem vive falando sobre tecnologia todos os dias. E nisso, tem gente que nunca participou de uma entrevista, que fica achando que é importante chegar pro papo sabendo todos os comandos de uma linguagem de cabeça. O candidato fica tão preocupado com isso que quando chega na entrevista fica nervoso, trava, tenta responder só com palavras de efeito e não responde nada direito. Preciso nem falar o resultado, né? Eliminado. Em outras vezes, o candidato vai para a entrevista com aquela sensação de que não está pronto. Acha que é um impostor, fica repetindo para ele mesmo que nunca programou nada relevante. E aí ele se diminui. Acaba falando sem confiança nenhuma e, lógico, se portando desse jeito, está eliminado. Em uma reunião técnica, você vai conversar com outros devs, com as pessoas que futuramente vão estar no seu time se você conquistar sua vaga. É um papo de dev para dev. Quem está do outro lado, para querer te contratar, precisa te enxergar como um dev. Senão, não tem maior chance dele te querer na mesma equipe. Se você não for visto como um dev, não tem a menor chance de você ser contratado. É importante ter conteúdo para a entrevista técnica, porque é nessa entrevista que você vai ser visto pelos seus futuros colegas de trabalho fazendo parte do time. Na hora da entrevista técnica, o dev que está do outro lado, fazendo o papel de recrutador, ele está nervoso também. A decisão dele de escolher quem vai contratar vai fazer o time dele entregar mais código ou ter mais problemas. Ele quer botar no time alguém que vai ajudar, que vai melhorar a sua equipe. Ele quer alguém que vai entregar as tarefas que forem passadas. Ele está com medo de tomar a decisão errada e criar um problema para a empresa dele e, obviamente, criar um problema para ele também. E aí, quando esse dev conversa com um candidato completamente inseguro, ele precisa se proteger. E ele elimina o candidato imediatamente. Quando você passa insegurança, você é eliminado. E isso é natural. Mas calma. Eu entendo que é normal ficar inseguro. Eu sei por que você fica inseguro nessas horas. E eu estou fazendo esse vídeo exatamente para te contar o motivo disso acontecer. Sabe por que você fica inseguro na hora da entrevista técnica? É porque você estudou errado. A faculdade, a grande maioria dos cursos, não funciona ensinando o certo. Funciona na base de copiar e colar código feito pelo professor. Você não é estimulado a criar projetos próprios. Você não é treinado para saber explicar o seu código para os outros. E assim, copiando e colando, você não aprende a fazer de verdade. E para piorar, esses poucos projetos que você copiou o código, você fez sozinho. Às vezes o professor pode até ter mandado você fazer em grupo, mas a gente sabe como é que é, né? Nesses trabalhos em grupo, ou você fez tudo sozinho, ou nunca nem viu a cara do código que um colega fez. Enfim, aí
o que acontece na prática? Você não conversa sobre código. Isso é um outro erro enorme de quem só estuda seguindo os métodos tradicionais. Se você não conversa com devs, você nunca sabe qual o seu real nível de habilidade. Se você foi só fazendo curso e copiando código, você não desenvolveu a capacidade de falar nem sobre o próprio código que você fez. E, inclusive, é capaz de realmente nem estar pronto para trabalhar em equipe. Então, sabendo de tudo isso, sabendo que você não está preparado, é normal você ficar inseguro mesmo. Eu também ficava muito quando estava começando e não tinha ideia do que eu estava fazendo. Mas aí eu aprendi o que faz a diferença. E eu vou te contar agora o pulo do gato. Para chegar preparado em uma entrevista técnica, você só precisa ter construído antes essa confiança. E de novo, não é só 24 horas antes, não. Para chegar preparado é preciso ter tido constância para construir seu portfólio de projetos próprios. E é preciso já ter se tornado um hábito conviver com outros desenvolvedores. Agora olha só, se você já fez projetos próprios, se você já resolveu problemas relevantes, se você souber falar sobre como escolher os projetos que você fez e montou seu portfólio, as coisas vão ficando mais fáceis. E realmente, eu sei que é muito complicado conseguir fazer isso sozinho, sem ter uma referência para seguir, sem ter uma ajuda de alguém mais experiente. Mas olha como as coisas estão conectadas. Quando você passa a estar perto de outros devs, você começa a ver o caminho que devs de sucesso estão trilhando e começa a ter pessoas para se espelhar, começa a entender como são feitas boas escolhas tecnológicas. E foi exatamente por isso que na minha mentoria eu criei a Comunidade Code, uma comunidade exclusiva para os meus mentorados estarem em um ambiente seguro e de crescimento, trocando de dev para dev. Um ambiente focado nesse desenvolvimento de habilidades para quem não tem tempo a perder. E tem mais. Quando você convive com devs, você começa a se expressar como um dev. Já passa a falar a língua de um dev. E você já reparou, né? Todo grupo na sociedade tem um jeito próprio de falar. Você ouve uma pessoa na TV e já pensa, esse é jogador de futebol, esse outro é médico. Isso sem a pessoa nem se apresentar. Você já sabe de que grupo ela é só pelo jeito de falar. Obviamente, os devs também têm seu jeito de falar. E isso é muito percebido em uma entrevista técnica. Se você não fala como um dev, inconscientemente mesmo, a primeira reação de quem está do outro lado vai ser não se sentir à vontade com você. Então você já entendeu, né? A única forma de estar pronto para uma entrevista técnica é estar perto de outros devs. E de preferência, que sejam outros devs que estão na mesma trajetória que você, que querem compartilhar, que querem aprender e que querem crescer. Somente compartilhando projetos com outros devs que você vai aprender o que é programar de verdade e vai entender como funcionam times de desenvolvimento na prática. Somente assim você vai se tornar um dev de verdade. E somente se tornando um dev de verdade que você vai conseguir conquistar a sua vaga. É isso. Te vejo no próximo. Um excelente dia para você e aquele abraço.